Então vamos lá, pessoal, muito bem-vindas a essa aula. Eu sou Luciana Abreu, se você não me conhece. Aqui a gente trabalha com uma nutrição radicalmente sincera e o nosso motivo hoje de estar aqui é fazer você realmente destravar de vez na carreira. A gente não quer ver mais ninguém da nutrição travado porque tem medo, porque se sente inseguro, porque não sabe por onde começar. Nós criamos aqui uma metodologia que vai trazer para você assim uma facilidade muito grande. Óbvio que vai depender de você trazer passos e nós criamos um passo a passo dinâmico, fácil de ser reproduzido por você, com um acompanhamento. Então a gente vai te acompanhar de perto, a gente vai monitorar os passos que você está dando e colocando também todas as informações lá. E hoje eu vou compartilhar aqui com você uma coisa muito interessante que é captação de clientes. Então vamos entender uma coisa importante, tá? Algumas pessoas, hoje mesmo, ou foi ontem, já não me lembro mais, alguém me mandou uma caixinha de pergunta perguntando assim: gostaria de voltar a atender em consultório, estou com um bebê pequeno, não tenho grana para alugar um espaço 100% meu, né? Assim, olha, ninguém aqui lida com o sonho dos outros. Eu acho que quem tem sonho de atender tem mais é que atender mesmo. Inclusive, o que a gente vai falar hoje sobre rotulagem serve para quem é mais da área de clínica, sim. E eu vou explicar por quê. Porque veja bem, ó, eu sempre brinco aqui que eu sou uma eu-presa, tá? Se você não sabe o que é uma eu-presa, é uma empresa de uma pessoa só. Então, o que é uma empresa de uma pessoa só? Eu faço todas as coisas. Eu faço toda a parte de marketing, captação, né? Durante muito tempo. Hoje, de verdade, não tá mais nesse modelo. Mas eu tenho aqui uma filosofia de que assim, ó, primeiro a gente cresce, depois a gente aumenta, amplia, faz, enfim, novidades, inclui pessoas. Porque eu sou uma pessoa muito pé no chão. Eu tenho muita dificuldade de me comprometer com coisas que eu não possa cumprir. E aí, quando ela entra numa coisa como essa, então assim, já estou sem dinheiro, né? Lembrando que tudo bem, você pode atender online, você pode ter um espaço como o seu. Aqui, por exemplo, esse espaço é um estúdiozinho dentro da minha casa. E talvez você ainda não tenha esse espaço, né? Você pode fazer ali um coworking. Mas eu vou te dizer que esse não é o grande problema. O grande problema é que, segundo os especialistas em marketing, em negócio, em finanças, a gente tem que gastar 20% do nosso tempo em captação para que a gente tenha realmente um volume de trabalho suficiente para manter todos os nossos custos e ter ainda o que eles chamam de saúde financeira. Ou seja, vamos imaginar que você deu alta para pessoas, ou seu projeto de consultoria terminou, ou sei lá, algo aconteceu. Eu preciso ter projetos entrando à medida que projetos estão terminando. Senão os projetos terminam. Então, por exemplo, agora, né? Quem trabalha com pessoa física agora, nesse sentido de clínica, galera tá no verãozão, tá querendo. Mas essas semanas, né, entre Natal e Ano Novo, vias de regra, esse ano temos pandemia, é um ano atípico, não sei como vai ser. Mas vias de regra costuma ser um ano em que as pessoas desaparecem. Elas vão lá engordar e depois elas querem emagrecer. É mais ou menos assim que funciona, vocês sabem muito bem o que eu tô falando. Empresas, às vezes, dependendo do ramo, elas fecham, elas entram em férias. Então, a gente precisa o tempo inteiro ter planejamento e estratégia para que entre novas e mais novas sempre, né, negócios, propostas, projetos para que a gente possa trabalhar. Perfeito. Então, até aí, vocês entenderam? 20% do tempo. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que divulgar o meu trabalho para fazer captação. Aí eu tenho que atender as pessoas, né? Eu até brinco, sempre falo assim, ó. Eu tenho que imprimir um papel. Eu compro o papel, eu que comprei a impressora, eu que ponho o papel na impressora, eu que pego o papel, eu só não imprimo. O resto sou eu que faço. E aí, uma das formas que é muito interessante, independente da área que você esteja, de fazer captação através de rotulagem, foi uma estratégia que eu precisei usar num determinado período. Então, é uma coisa que eu fico sempre pensando quando pessoas me dizem assim: ah, Luciana, mas hoje já é dia 17 de dezembro, sabe? Não, eu vou deixar para 2021. Eu fico pensando, cara, como é que essa galera trava os boletos? Vocês, né, deve ter um aparelhinho lá, um lugar que aperta e assim, boletos fiquem travados. Porque, gente, os meus boletos, eles não param de chegar. Todo mês, já falei pro rapaz aqui do condomínio, moço, para de levar essas cartas para mim. E as pessoas falam, não, só vou começar depois. E lá, muitos anos atrás, 2012, eu tava passando por uma fase assim, eu precisava quitar um imóvel, um valor assim mais alto, e eu precisava ter um volume mais de consultorias
né, de trabalhos para que eu pudesse ter essa renda. E aí eu tive uma ideia. Eu falei, manual de boas práticas. Na época o pessoal estava falando muito de manual de boas práticas, tinha mudado algumas coisas. Só que manual de boas práticas às vezes demora muito tempo, né, para ser feito. Você não consegue pegar 30, 50 manuais para fazer por mês, né? O que eu consigo fazer que me traga, né, volume de dinheiro e que eu possa criar estratégias? Nessa época, eu estava transitando entre dois mundos, o mundo da clínica e o mundo das empresas. E aí, eu tava no supermercado, final do dia, cansada. Quando eu tô cansada, eu tenho ideias, assim, a minha criatividade, não sei, gente, ela é meio estranha, assim. E aí, peguei um produto na prateleira, nunca vou me esquecer, um docinho de banana, sem açúcar, né? E aí, óbvio, sem açúcar de adição. E aí, quando eu peguei lá a embalagem pra checar, tinha um erro de rotulagem muito grande, né? A pessoa que fez a tabela, que depois a gente descobriu que foi na gráfica, tinha invertido. Então, assim, era o doce de banana, gente, mais proteico que eu já vi na vida. Tinha, tipo, todas as gramas de carboidrato que deveria ter, tava em proteína. E eu falei, nossa, que coisa, né? Peguei o contato, né? Comprei o doce, com medo, mas comprei, era um doce super proteico, né? E aí fiz contato com aquela empresa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de olhar para aquela empresa, né, e não só criticar, então, em vez de partir do princípio de denunciar, eu fiz contato com atendimento ao cliente que estava ali, que era uma empresa super pequena. Normalmente são empresas pequenas. Olha só a dica, hein? Pega essa dica agora, anota essa dica, não esquece nunca. Sabe, eles chamam de prensa quente. Sabe aquelas embalagens que tem assim parece uma rendinha assim que você abre assim? É térmico, né? Vem uma espécie de seladora mesmo, térmica, e faz um frisadinho ali. Aquilo ali, na maioria das vezes, te dá a entender que é uma empresa que tem pequena estrutura, porque ela é uma máquina muito simples, ela é uma máquina baratinha, então quase sempre são aquelas pessoas que têm, por exemplo, como era o caso, uma pequena empresa que produzia doce de banana, e aí botava naquela embalagem, pagou para alguém fazer a rotulagem, né? Inclusive tinha um produto assim, sem açúcar, né? Sem açúcar, e era sem açúcar de adição. E aí eu falei, olá, tudo bem? Fiz um contato e falei que eu era nutricionista, que eu tinha visto a embalagem, que eu tinha consumido o produto. Olha a dica. Positivo, hein, gente? Positivo a vida das pessoas, porque aquele negócio, às vezes, é tudo que aquele empreendedor tem. Ele botou a vida dele lá. Se você entrar detonando, ele vai ficar muito bravo com você, você vai repelir. Então, e realmente era, tá? Um produto muito bom, muito legal a sua composição, mas eu encontrei alguns problemas aqui na sua embalagem. E aí, eu queria saber se eu posso te passar algumas informações e eu posso te mandar um relatório de coisas que são importantes para você saber, porque realmente você pode tomar multas muito caras. E aí, gente, o que o cara vai me dizer? Não mande o relatório? Né? Tô falando que eu vou mandar de graça. E aí ele falou, ok, tá aqui meu contato, mande aqui, por favor. E aí eu fiz um pequeno relatório, fotografando a embalagem, mostrando, né? E ainda coloquei algumas sugestões, sugestão A, sugestão B, sugestão C. E aí, obviamente, né, a pessoa precisa ser realmente assim, gente, muito amarga, dura, cruel para receber uma ajuda, né, tipo uma dica dessas e ignorar simplesmente. E eles me pareciam uma empresa preocupada em fazer um bom produto. Veja, seria muito mais fácil o processo, tecnicamente falando, de fazer um doce de banana incluindo açúcar. E eles tinham toda essa preocupação de não fazer. E aí, claro que eles me responderam super bem. E aí eu fiz um projeto com eles, não só de rever aquilo, mas de rever uma série de outras coisas, criar também uma outra estratégia de outros doces, e dali surgiu, por exemplo, um produto. Essa experiência me serviu para quê? Primeiro porque eu fiquei a louca da gôndola. Provavelmente você já é a louca da gôndola, né? Mas eu virei a louca master Advanced Plus, tipo, ninguém quer ir comigo em supermercado, porque eu tenho, inclusive, já um olho treinado para encontrar erros, né? Então, isso tá errado, isso não tá certo, isso aqui precisa ser revisto. E aí, existe uma coisa muito importante. Esse empreendedor, na maioria das vezes, ele confiou em alguém que fez essa rotulagem para ele,
muitas vezes de uma forma totalmente equivocada e entregou para ele um resultado incorreto. Ele confia. É como você vai ao médico, o médico faz lá uma prescrição, aí você fala, puxa, tá aqui a prescrição, tô precisando dessa prescrição. Você compra a medicação, né? Você confia. E ele tinha, com certeza, ali confiado em alguém. Quando ele fez aquele voto de confiança, ele imaginou que coisas boas aconteceriam, mas tinha um erro muito grave. E aí, eu virei a louca da gôndola. E eu lembro que nessa época, eu ainda tinha um trabalho onde eu fazia roteiros, né, e treinamentos para um local. E naquele mês, eu faturei 4 vezes o que eu ganhava no meu trabalho oficial. Gente, assim, eu sou meio compulsiva, você não precisa ser como eu. Mas assim, eu tinha uma conta muito alta para pagar. E no meu caso, eu tenho um problema muito sério com dívidas, né? Eu já tive muito medo de dívidas, daí eu descobri que se eu não fizesse, sei lá, financiamento, a minha vida não ia crescer. Então eu ficava ansiosa para pagar aquilo logo. E aí, durante alguns meses, eu trabalhei, assim, dia e noite, né? Naquela época também eu não tinha filhos, mas era tão bom para mim, tão prazeroso e tão simplificado, que eu me sentia realmente muito feliz, grata por estar ali entregando aquilo. E com a rotulagem me abria várias portas. Então, dentro das empresas, quais eram as portas? Primeiro, se eu quisesse migrar para aquele controle de qualidade típico, que é falar de validade, falar de higiene, falar, enfim, de qualquer outra coisa, eu já tinha uma abertura naquele local. Falar de algumas estratégias de criação de novos produtos, marketing. Então, olha, essa informação aqui não pode ser colocada na embalagem. A gente corre um risco aqui de você levar uma multa muito maior. Às vezes, a multa que o empreendedor está sujeito é maior do que o faturamento dele de um mês. Olha que loucura isso. E ele tá ali porque ele confiou em alguém, ele acreditou que alguém tinha feito um bom trabalho e a pessoa simplesmente não tinha feito. É simples assim. Então, quando você mostra isso para a pessoa que está bem intencionada, que está querendo mesmo fazer uma proposta melhor de alimento, pronto, você ganha. E aí eu trabalhei muito mais com desenvolvimento de produto, com cozinha experimental, que era algo que eu gostava. Aí, minhas amigas que eram de clínica, e algumas delas tinham consultório naquela época, muito mais tempo do que eu, elas tinham um problema de faturamento, né? Então, assim, como faturar no consultório? Porque, veja, enquanto eu tenho um ticket de uma empresa que me paga, sei lá, por exemplo, R$1.000 no mínimo por um trabalhinho, se a sua consulta custar R$250, você vai precisar de pelo menos 4 pacientes para faturar os R$1.000 do trabalhinho que você entrou, né? Pode ser que te renda mais horas, menos horas, pode ser que aquele trabalho você gaste mais que 4 horas nele, mas falando em faturamento, pra gente ter assim algo robusto às vezes com pessoa física, você precisa de um volume, né? E aí eu olhei para aquilo e falei assim, tá, e se a gente aproveitar essa questão para trabalhar com as pessoas um supermercado virtual? Na época eu não fiz ele muito elaborado não, mas aí o que a gente fazia? Eu trabalhava com essas rotulagens, obviamente que a gente segurava a marca, né, para não mostrar. E aí a gente colocava para as pessoas como que a gente conseguiria fazer aquela estratégia funcionar, né, de entendimento, de educação nutricional, de trazer aquele resultado na educação nutricional, comparando rótulos certos e errados com os nossos pacientes, mostrando vamos chamar assim, porque a gente encontrou também, vou dizer, empresas que colocavam informações que inclusive contrapõem a RDC 259, que é uma RDC que fala que a gente não pode ter informação na embalagem que tenha duplo sentido, que dê um entendimento assim de uma coisa que não é verdadeira, né? E aí às vezes existem empresas que fazem isso, que usam, e aí a gente pegava essas pegadinhas e criava um material que virava um material de educação nutricional. Mas qual era o problema das minhas colegas nutris que eram exclusivas de clínica? Como elas não dominavam a rotulagem a fundo, chegava uma hora que dava uma travada. E aí o cliente perguntava assim, viu, o que significa, sei lá, né, açúcar invertido? E ela falava, putz, né? E aí, né, Google, me ajuda aqui. Então, quando a gente olha para a área de clínica, que a gente está sempre falando para as pessoas comerem melhor, comerem comida de verdade, né, guia alimentar, produtos minimamente processados e tudo mais. Inclusive, hoje alguém me mandou uma mensagem, porque eu sempre falo, né,
do quanto a sustentabilidade hoje também conta. Então hoje, né, se você está na cidade de São Paulo, olha aqui uma oportunidade bacana. Vocês estão sabendo, né, da legislação que vai mudar a partir do dia 1º de janeiro, a questão lá dos descartáveis. Então, assim, na verdade não é descartáveis, é plástico, né? E aí a gente vai substituir o plástico por um descartável de menor impacto ambiental, segundo a legislação, né? Não posso afirmar porque realmente, assim, em profundidade, eu não sei dizer se aqueles copos de papéis biodegradáveis, qual é a diferença. Sei que tem uma boa diferença de preço, sei que é o que vai ser permitido daqui para frente. E nós vamos ter, então, gente, uma avalanche de empreendedores precisando de ajuda para tirar o plástico, né, do copo descartável, do prato descartável, do talherzinho descartável. E visto que esse cara vai ter que mudar a embalagem dele, ele também vai precisar, porque vamos lembrar uma coisa muito importante: rótulo não é tabela nutricional. Rótulo é a embalagem que serve para proteger, transportar e entregar o alimento, inclusive trazendo para ele muitas vezes algum tipo de informação de instrução. Então, instruções são obrigatórias, né? Quando você compra uma pizza, né? Vamos ser verdadeiras, aqui estamos entre amigas. Quem nunca, né, comeu uma pizza que pediu no dia anterior? Pediu à noite, esquentou no dia seguinte, né? Tem alguém aqui que nunca fez isso? Deve ter, porque nutricionista realmente é sempre muito iluminada, né? Se você já fez isso alguma vez, repara se na embalagem da pizza estava escrito lá: produto para consumo imediato. Pode ser consumido somente até X tempo, se mantido na temperatura de, sei lá, 4 graus, por exemplo. Vocês já receberam uma pizza com essa informação? Porque, por exemplo, você pode falar: mas pizza, poxa, sim, mas tem pizza com frango, né? Tem pizza com tudo, né, gente? Tem de um tudo, por exemplo. Mas não ter essa informação na pizza pode ser um problema, vocês não acham, não? Trazer um problema para esse produto. Então, todas as vezes que a gente lembra desse detalhezinho, né, de que, mas pizza, poxa, é tão, né, é um negócio tão simples, tão comum, tão corriqueiro, sim, mas o empreendedor, enquanto empreendedor, ele está, sim, à mercê de fazer aquele processinho que a gente está falando lá, onde o cliente dele o aciona. Tá dizendo para guardar na geladeira, tá dizendo para guardar em algum lugar. Então, se eu, enquanto cliente, guardar a pizza, por exemplo, no forno, muita gente guarda no forno, a pizza estragar, eu comer estragada e não tem nada na caixa da pizza me dizendo que ela só vale um dia, adivinha só, vocês acham que eu posso processar o lugar? Eu posso acionar? Com certeza posso, tá? Então, deixa eu contar para vocês um caso que aconteceu aqui comigo, para vocês entenderem de rotulagem. Atendia um cliente que era uma rotisserie. E aí, o que vendia lá? Frango assado, pronto. A gente fez uma embalagem super legal, né? E na embalagem já havia informação. Produto próprio para consumo, para consumo imediato, desculpa. Se for consumido em até 24 horas, se mantido 4 graus, que era, né, a temperatura de geladeira. Beleza, isso vinha em todas as embalagens, né? Ok. E aí uma cliente compra esse frango, guarda no forno ela comprou numa quinta. E aí na terça, segundo ela, o frango estava estragado. Ainda bem, né, gente? Imagina um frango que fica de quinta até terça no forno e não estraga. Tem outro problema, né? Um negócio desse não é comida, não. E aí, aquele tipo de cliente que quer judicializar, que quer, né, vou chamar as autoridades, não sei o quê. O proprietário, né, o empresário, que era uma pessoa super preocupada, desesperada, eu falei pra ele: fica tranquilo. Nós temos todas as informações, como por exemplo, hoje numa embalagem de alguma coisa quente, pastel, né? A pessoa tá vendo que o cara tá ali assando, fritando o pastel, fumaça saindo. E aí você coloca uma informação naquela embalagenzinha: cuidado, ar quente. Aí você vai falar: pô, Luciana, que coisa óbvia. Isso se chama juridicamente risco presumido. E aí eu posso ensinar isso para o empreendedor, eu posso fazer isso para o empreendedor, mas eu também posso ensinar isso para quem? Posso ensinar para a pessoa física. Posso ensinar a pessoa física como ela faz essas leituras de instrução, né? A minha mãe foi a minha maior cobaia. A minha mãe era aquela pessoa
que abria a lata pelo fundo, gente. Tá escrito, abra aqui. E ela simplesmente abria pelo outro lado. Tem gente que coloca, por exemplo, aquela tirinha do biscoito para cortar, para abrir. Tem gente que olha para aquilo e abre do outro lado, despenca todo o biscoito, cai, faz uma maravilha, né? Porque não consegue ler as instruções. Agite antes de usar, não descongelar, enfim, todas essas instruções. Agora, o que é o interessante? Se eu, enquanto empresa, tomei todas as informações e coloquei ali, parte agora do consumidor comprovar que ele cumpriu e ainda assim teve um erro. E aí, ao contrário, quando a gente está falando com o consumidor, será que ele conseguiu comparar? Ele consegue perceber que mesmo ele sendo diabético e comprando, né, uma bananinha sem açúcar, ela já tem açúcar, o açúcar que vem da própria banana? Então, esse tipo de informação na clínica também é muito importante. E aí eu peguei as minhas coleguinhas, reuni, dei aulinha para elas e a gente criou um produto que aí, ao longo desses anos, eu dei uma melhorada e também vai estar na nossa Mastermind. Então, o que a gente está falando aqui de captação? Imagina que você está no zero, tá? Você vai dar um rolê, você vai dar um passeio. Eu não posso falar de rolê, gente, porque nutricionista é muito fina, é chique, não faz rolê, né? Então, você vai fazer um passeio no supermercado. Eu duvido que você, naquelas áreas dos produtos, não encontre aqueles produtinhos esses que são nesse plastiquinho, né? Que eu falei pra vocês que é termicamente colado, não encontre um erro. Você faz contato com essa empresa, você mostra, né? E se a empresa disser não, tá tudo bem se ela disser não. Você vai treinando, inclusive, a sua captação. E aí eu fiz um teste, né? Pra poder vir aqui hoje dizer o que eu ia encontrar. E aí eu vim fazendo, né, essa pesquisa, quando a gente pensou em fazer esse curso aqui e liberar essa Mastermind, porque a gente também tem pessoas que fazem rotulagem e que não necessariamente são técnicos em nutrição ou nutricionistas, tem gente que é mais da área de alimentos, técnico em alimentos, tem o pessoal de gastronomia, enfim. E eu vou bem pouco ao supermercado, tá, gente, agora na pandemia. Eu compro muita coisa que entrega em casa, tipo fruta, esse tipo de coisa, e os alimentos embalados a gente faz aqui uma listinha pra ir. Então, eu peguei um dia que eu já tava lá mesmo, tipo, corona, já tô aqui mesmo, né? Então, vamos lá. Eu encontrei 11 itens errados, 11 produtos que tinham embalagens erradas. Para esses 11 empresas diferentes, ok? Encontrei 3 de uma mesma empresa. E aí, o que eu fiz? Fiz contato com 11 empresas, tá? Das 11 empresas, olha que número interessante, das 11 empresas, todas me retornaram. Ou seja, todas me deixaram mandar, né, a minha informação de relatório. Então, eu vou construir um relatório. Então, eu cheguei, sentei, construí um relatório. O que é esse relatório? Eu mostrei, ó, no item tal da legislação X, e aí eu coloco a fotinha do produto dele e explico o que ele tá devendo. Então, assim, ó, aqui o senhor colocou a informação, o senhor colocou a informação de que é sem açúcar, mas então, a gente tem que deixar claro que é sem açúcar de adição. Existe o açúcar da própria fruta. Isso tá previsto na lei, tá? 259 é uma lei super jovem, ela tem 20 anos, tá? É uma lei maior de idade, não é mesmo? Olha só. E a pessoa vai ficando apavorada. E aí tem um detalhe interessantíssimo que tira às vezes o cara de dizer, né, mas tá assim. Então, sabe a multa? E aí você diz o preço da multa. E aí quando você compara quanto custa o seu trabalho com o preço da multa, só se realmente a pessoa, gente, for assim, muito displicente, daquele tipo que nem vale a pena a gente trabalhar com ele, pra ele deixar passar batido. Então, dos 11 que eu mandei contato, 11 me retornaram. 3 deles tinham departamento de nutrição. Abre aspas. Tinha departamento de nutrição. E aí eu mandei o relatório pra Nutri, né, gente? Aliás, Nutri, você que é desta empresa, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, entre na nossa mentoria de rotulagem, na nossa Mastermind de rotulagem. Vai ser excelente pra você, né? Seu trabalho vai ser assim, vai deslanchar, vai ser muito bom mesmo. E aí, os outros, tirando, né, esses demais, eu tive 3 que quiseram imediatamente fazer as alterações comigo, né? 3 que quiseram imediatamente. Ok, como ele já me devolve assim, quanto você cobra, né? Me manda um orçamento para eu saber
como é que isso funciona. Então eu tive 3 que tinham seus próprios departamentos de marketing, vou oferecer para eles o que, gente? Vou oferecer esse curso agora para as nutris dele, ó. Tem o contato, certo? Eles me responderam. 3 imediatamente quiseram, e desses 3, os 3 fecharam, tipo, me mande um orçamento sobre isso, né? E aí você manda um orçamento contando o que você vai fazer, quanto você cobra e assim por diante. E aí os outros 5, eu tive um que disse que não se interessou, e os outros 4 que eu mandei, ficaram de pensar, eu dei uma cutucada depois, mandei orçamento e mais 2. Então, de 11, 5 fecharam comigo. Gente, numa pesquisa que eu fiz só para ter essa informação aqui para vocês, tá? E aí vocês podem me perguntar, quanto custa em média? Depende, porque se a gente for usar o parâmetro, né? Quanto a gente cobra, vamos dizer assim, quanto você cobraria para esse processo? A gente ensina quanto você vai precificar o seu serviço lá no nosso curso. Mas veja bem, vamos imaginar que você quer começar. A gente tem parâmetro para fazer tabela nutricional e rotulagem completa. Rotulagem completa, de acordo com o nosso sindicato, é a partir de R$500. Só que eu gosto de colocar extras, né? Eu posso colocar outras coisas de desenvolvimento de produto, viu? Aproveitando que essa bananinha é sem açúcar, vamos tirar essa sucralose aqui, porque as pessoas não precisam, né? Banana já é doce. A gente pode fazer o doce com mais banana doce, né? E aí, uma das bananinhas que ele tinha também na linha era feita com achocolatado. Vamos trocar o achocolatado. E viu, se tem achocolatado, tem açúcar. Tem açúcar, viu? E aí o departamento de nutrição deles foi acionado nesse caso. Vejam, gente, eu não tô fazendo uma crítica, estou dizendo pra vocês o seguinte. Às vezes a pessoa passou batido por aquela informação. Por quê? Porque quando a gente fala de legislação, às vezes, né? E aí, depois, uma das nutris, eu acabei que conhecia de uma outra circunstância. As meninas que eram lá daquele departamento, porque é uma cidade do interior pequena, eram de clínica. Então, elas não dominavam a legislação. E eu vou dizer, no Brasil, a legislação de alimentos, algumas delas é um pouco confusa. A parte da tabela nutricional, olha, eu custei para aprender. Ok, gente, eu não sou uma mente brilhante, tá? Mas assim, custei para entender uma série de coisas, porque algumas coisas são mesmo contraditórias na legislação e outras são mal explicadas. Isso é um fato, né? Sem nenhum tipo de argumento que possa contrapor. Agora, a parte da embalagem como um todo, gente, é uma legislação muito clara. É uma legislação que é até gostosinha de ler naquele dia, né? Enfim, então tá lá, você consegue ler e ter essas informações. Então veja, o que a gente pode desenvolver a partir daí? E para quem quer sim trabalhar mais na clínica, desenvolver com todo esse valor, né, de conhecer o que é um nome técnico, né? Então, outro dia eu tava falando isso com um colega e ele, assim, muito nervoso porque ele comprou uma pré-mistura para bolo de cenoura. E aí ele falou assim, cara, comprei uma pré-mistura para bolo de cenoura. Quando eu fui ver, não tem cenoura. Eu falei, então, me manda uma foto aí. Aí, porque eu já sabia, né? Ele me mandou uma foto. E aí na foto tá assim, pré-mistura, porque o que é pré-mistura? Denominação técnica. Pré-mistura, sabor, assim, bem pequenininho, e um desenho de uma cenoura. Eu falei, então, ó, não tá escrito que é de cenoura. Você que fez o link aí, mas eles... E essa legislação de alimentos é mais ou menos isso. Tá escrito que é de cenoura? Não. Então, mas tem uma cenoura desenhada. Então, mas é só uma cenoura desenhada. Ou você acha que tem morango no preservativo, que tem um morango na capa? Não, né? Então é isso. Tem lá. Não significa que é de morango. Não significa que é de cenoura. Eu sei, gente, estou sendo irônica. É um erro. Acho que isso é o tipo de propaganda que, a meu ver, quer induzir a pessoa ao erro. Mas como que uma empresa que vende um treco que é açúcar do começo ao fim vai vender de maneira idônea? Porque se ela fosse colocar o nome certo, era assim, super açúcar. Super açúcar que finge que é cenoura. Porque é muito complicado. E quem trabalha na clínica precisa ter essa também força, né, de conhecimento em profundidade para elucidar. Então a gente fala muito de comer melhor, comer saudável, comida de verdade e todas essas outras coisas. Isso precisa estar muito claro
e principalmente muito evidente nesse processo. A gente precisa ter esse processo de uma maneira muito clara. Então foi para isso também que a gente criou esse processo, tá? Então, como que a gente pode captar? Captação, ela tem que ser intencional. Ai, mas eu tenho vergonha de vender. Segura na minha mão, Nutri. Vamos lá, ó. É bom para a empresa quando eu corrijo o rótulo dela? É, porque se ela tomar uma multa, capaz que feche, tá? É bom para o cliente final, a pessoa que compra, se aquela rotulagem estiver clara, se ela for elucidativa, realmente instrutiva? Sim, então você está fazendo uma prestação de serviço. Inclusive, quando a gente se forma, a gente faz lá um juramento, não é? Então, a gente tem também que honrar esse juramento. Quando a gente deixa de fazer algo que é bom para a comunidade, dentro da nossa área, a gente também está limitando a nossa atuação. A gente está, entre aspas, se acovardando diante de uma questão que a gente precisa vencer. Essa barreira da vergonha, do medo. Por isso que eu estou te ensinando aqui uma técnica de fazer captação. Quem tiver dentro do curso vai ter isso um pouquinho mais aprofundado. Um pouquinho não, bem mais aprofundado. Mas para você poder entender que assim, talvez você tenha vergonha de ir pessoalmente, ou você não tá saindo de casa por conta do Covid, ou você não quer gravar vídeo, ou você tem, né? Porque isso é uma das outras questões que a gente vê muito de rede social. Você pode fazer um contato ativo como esse que eu fiz o teste. Então, ó, de 11, né? De 11, 100% me retornou. Eu já tinha ali um contato. E desses 11, 5 fizeram, tá? Só para vocês saberem, um dos projetos, eu tô com os números aqui. Um dos projetos era bem simplificado, uma empresa bem pequena, R$1.500, foi o mais barato dos projetos. Eu tô olhando aqui porque a minha cola tá desse lado, tá? E o projeto mais caro, a gente fez desenvolvimento de produto. Ele vai fazer parcelado, 6 parcelas de 5.400. São projetos do tipo, fui ao supermercado, achei o erro, fiz esse contato e fiz essa remuneração, ok? Qual é o grande problema que isso pode trazer para você? Uma agenda muito cheia. Você pode chegar num momento que você fala, cara, não tenho tempo para mais nada. Muita gente quer ter... Então, o efeito colateral de você começar a colocar isso em prática é chegar um momento em que você vai ter sua agenda muito cheia. E quando isso acontecer, o que você vai fazer? Tá na hora de aumentar o seu preço. E aí você vai trabalhar menos tempo, ganhando mais. Daqui até lá, todo esse volume de trabalho, eu particularmente gosto de ter volume de trabalho, me sinto feliz, fico um pouco angustiada quando eu vejo que as coisas não estão com tanto volume, sei também que preciso melhorar. Você não precisa ser igual a mim, você pode trabalhar na quantidade de horas que for pertinente e boa para você. Embora eu acho, né, que trabalho com resultado, com valorização vicia. A gente fica meio viciadinho em fazer essas entregas quando a coisa vai rolando, vai dando certo, né? E então, é isso que eu queria te deixar de recado. Essa captação ativa, você não precisa gravar vídeo, você não precisa gastar com o telefone. A maioria deles, o contato é um contato virtual, através de um e-mail. Você vai fazer um bom texto, você vai colocar ali realmente os prós e contras. Não recomendo que você já mande o seu orçamento. Coloque lá se você poderia encaminhar um relatório com os pontos de melhoria que você não encaminhou nesse primeiro contato. Porque, gente, vai que eu encaminho e aquele e-mail é só um robozinho, né? Então, alguém olha para aquilo e fala, quando ele te retorna, você fala, eles têm interesse em corrigir, né? E aí, agora sim, eu tenho para quem mandar um ser humano do outro lado. E aí, para quem tem curiosidade de saber o que a gente vai entregar nessa consultoria nova, aliás, curso, né? A gente tá chamando de Mastermind. Deixa eu explicar o que vai ser esse curso para quem tá interessado. Então, vamos lá. Nesse curso, a gente vai falar tudo que vocês já viram em curso de rotulagem, tá? Da legislação antiga até a nova, né? E se no meio do caminho tropeçarmos numa nova legislação, ela também vai estar lá. E aí a gente vai criar ainda uma estratégia. Essa estratégia, ela vai ter para você uma comunidade fechada, onde só nutricionistas que têm também o mesmo desejo que você estarão. Nessa comunidade, nós vamos fazer trocas. Então, vamos imaginar que eu já terminei meu rótulo. Galera, alguém pode olhar aqui meu rótulo? Veja se ficou legal. Eu vou dar uma olhada e as colegas também. Gente, qual fornecedor vocês estão usando, né? Até não falei dessa foto. Recebi hoje uma foto
de uma empresa que tá vendendo banana no isopor descascada numa embalagem plástica. Eu falei, cara, deve ser fake news, né? E aí a menina me mandou assim a foto, a banca com preço e a banana. Estou trabalhando no supermercado, gente. Vocês acham que é legal vender banana embalada em plástico? Não! Então a gente vai ter também tudo isso, tirando toda a parte de legislação de uma forma simplificada e também com resumos para você ver a legislação junto. As legislações estarão em ordem, o que facilita muito. Eu não sei se alguém aqui já entrou alguma vez no site da Anvisa. É um tantinho bagunçado, né? Assim, um pouquinho difícil. Então, às vezes, a gente fica usando as plataformas de busca mesmo para poder encontrar. Então, a gente vai elencar ali as legislações. Vou explicar para vocês o que eu demorei anos para entender, tipo legislação 359-360. E nós temos todo aqui um passo a passo para vocês olharem. A nossa plataforma de ensino hoje é a Hotmart, que é a plataforma mais segura que nós temos. Então, seus dados estão absolutamente seguros. É a plataforma mais utilizada por grandes empresas, inclusive. E quem for fazer hoje o acesso já está liberado. Tirando os nossos alunos que vão receber acesso VIP, pessoal que já é da mentoria, os demais, quem fizer pagamento hoje com cartão, já entra e já consegue enxergar, né? Deixa eu colocar aqui. A Rubia falou, quase impossível aquele site da Anvisa. É um teste de paciência. Eu vou tentar virar minha câmera, vamos ver se a gente consegue. Ó, então isso aqui é a nossa plataforma, tá? Tem uma partezinha para você saber por onde você começa. E aí, quando a gente abre aqui, ó, tudo isso aqui a gente já libera instantaneamente para vocês, tá? Inclusive, ó, por que escolhemos usar rotulagem, né? Temos aqui algumas aulas. E aí, ao longo dessa semana, vocês vão ver que vai entrando outros conteúdos num cronograma aqui. A gente tem como bônus a parte para quem precisa aprender a precificar e vender. Então, estratégia aprofundada aí, né, de precificação, quanto você vai cobrar e vender. Gente, lembrando que a gente não pode ficar vendendo coisinha com preço inferior àquela que o nosso conselho coloca, né, porque a gente tá ferindo o código de ética. E nós também vamos entregar os bônus que são como você entrega esse produto na clínica, como você usa, né, rotulagem na clínica e todo esse passo a passo de compreender rotulagem. Porque sabe uma coisa que acontece? Muitas nutris que são de outras áreas recebem pedidos de fazer rotulagem. E de novo, lembrem que a partir do dia 1º de janeiro, a gente vai passar por na cidade de São Paulo, a gente vai ter uma mudança. Plásticos não podem mais ser usados em copo descartável, talher descartável, aquela haste de balão, né? Que quem trabalha, por exemplo, com buffet. Tudo isso a gente não vai mais conseguir vender. Então, quando nós falamos disso hoje, nós temos todas as partes interessantes, né, dessa promessa. Inclusive, a gente vai colocar para vocês promessas irresistíveis, chances irresistíveis de você colocar para as pessoas como ela vai entrar na lei. Porque, às vezes, supondo que o empreendedor é aquele que gosta de um jeitinho, você vai tornar irresistível, né, irresistível a sua proposta de que ele esteja alinhado, de que ele não tome uma multa, de que ele seja honesto com os clientes deles, né, porque ele só vai ter a ganhar, não só também a perder. Então, a gente tem resumos, a gente vai ter formas simplificadas de ver a legislação, toda essa parte que é a grande dificuldade, que eu penei anos, tá, gente? Eu não sei dizer quantos cursos de legislação eu fiz na vida, inclusive fiz uma vez com um gringo, com... como é que fala aquilo? Tradução simultânea. Saí pior do que eu cheguei lá. Então, hoje a gente tem um material super completo, bem dinâmico, bem tranquilo de você aprender. E se você me disser, não tenho dinheiro para conseguir entrar. Então, é isso. A melhor parte hoje é que essa primeira turma vai entrar com desconto de 50%. Sim, eu tô falando baixo, porque se a minha equipe me ver falando isso, eles não ficaram muito felizes, sabe? Porque, 50%, a gente tá sempre falando pra gente não ficar fazendo as pessoas gostarem das coisas pelo preço. Mas é final de ano, foi o ano atípico, é a nossa primeira turma. Então, a gente tá fazendo só desta turma esse desconto de 50% pra quem for entrar hoje. E aí, o preço por mês, gente, fica igual da sua Netflix. Então, se você tem uma Netflix aí na sua casa, você pode estar nesse curso, que sabe quanto dá? Menos de R$29 por mês. Então, aí, realmente, né,
Menos de R$ 29 por mês, assim, gente, não tenho mais como te ajudar, ok? Esse curso vai ficar para vocês disponível por 1 ano. E tem um detalhe, você tem 7 dias para entrar lá na plataforma, conhecer tudo que tá lá. E depois de 7 dias, se você achar que esse curso, né, rotulagem realmente não é para você, você consegue sair tendo visto aqueles conteúdos todos. Então, 7 dias, você tem todo aquele conteúdo liberado ali para você conhecer. A gente sabe que para quem tá afim, quem quer realmente fazer algo novo, quem tá aí às vezes há meses procurando uma oportunidade, olha para aquilo e vai realmente entender que é o momento, né? Obviamente, gente, que um curso como esse exige que você, da sua parte, faça o passo a passo. Então, para isso, a gente criou uma estratégia para você. Começa aqui. Não sei por onde começar. Começa aqui, faz assim, desse jeito. E aí, depois, quando você tiver mais segura, você vai fazer do seu jeito. Mas seguindo o passo a passo, você vai ver que, assim, não tem chance, porque é muito irresistível. Todas as legislações de uma forma simplificada. Você não vai precisar ficar como eu, grifando e olhando no dicionário que raios tem a ver com aquilo. Eu sou, como eu disse, compulsiva. Então eu descobri que tem erros nas publicações, erros de grafia nas publicações. Legislação que foi publicada 2 vezes, porque na primeira vez tinha erro, e aí eles republicam. E aí quando você dá um Google procurando, aparece a primeira que tem erro. Tudo isso eu passei na minha vida, né? E ainda mais, depois que o teu cliente fez contato contigo, né? Fechou tudo mais, você precisa entregar para ele um contrato. Por quê? Vamos imaginar que ele use um produto que tem gordura trans, por exemplo, tá? Na composição dele. Vocês sabem que a partir de uma determinada quantidade de gordura trans na porção, ele é obrigado a mencionar que tem gordura trans, certo? Então, o que muita gente faz? Você termina a rotulagem, você manda de uma forma, e aí, mandando dessa forma, ele pode manipular, ele pode entregar de um outro jeito para você. Até nisso, a gente vai te contar como você entrega o resultado de uma rotulagem, por exemplo, para o empreendedor, para que ele não possa manipular e ele não possa, por exemplo, te prejudicar futuramente, tá? A gente trabalha com garantias. Então, para quem tá afim, cadê Jana? Jana, para quem tá afim, a gente vai colocar, não sei se eu consigo colocar aqui o link no chat, mas nós já deixamos o link na nossa bio, tá? Então, a gente vai acompanhar o número de inscrições daqui pra frente. Vou ver se alguém consegue colocar. Será que a gente consegue colocar no chat? Se eles clicarem, vai pra página? Será? Produção, coloca aqui pra mim, pra eu saber se a gente colocando aqui, eles conseguem ver. Conseguem clicar, será? Vamos ver. E aí, se você quiser realmente destravar, essa é a sua oportunidade, gente, ó. Uma oportunidade mesmo de você destravar. Eu sei que muita gente, às vezes, tem interesse de fazer outros cursos, a própria mentoria que a gente tem aqui, e a pessoa ainda não tem grana para investir. Entendo perfeitamente isso. Então, essa é a oportunidade com um preço que você pode pagar, com um curso sério, com resultado sério que você coloca lá. Se você se cansou de CLT, se você tá ali pensando o que eu vou fazer da vida, né? Preciso de alguma coisa para conciliar. Começa agora usando essa oportunidade. Eu já estive no CLT precisando migrar. Não tinha ninguém para me dizer o que eu tô te dizendo aqui. Se eu soubesse naquela época, né, eu teria pulado direto. Mas eu não podia simplesmente pedir demissão e migrar. Então, você aprende, você oferece, e aí você faz isso no seu horário livre, tipo à noite, de madrugada talvez, por um período, até você ter condição de realmente migrar para aquilo que você quer. Eu sei que tem pessoas que precisam aqui desse curso, porque já estão, né, no que a gente chama campo de batalha, já estão aí trabalhando. Esse é o curso para quem quer destravar. Eu sempre tive um compromisso muito grande de fazer os alunos que estudaram comigo se darem bem, seguirem. Então, gente, assim, menos de R$30, né? Se você estiver extremamente apertado, cancela lá a sua Netflix, suspende por um período a Netflix, né? E entra no Luflix, no Luflix para você ter um 2021 diferente. Então, você vai fazer um destrava na sua carreira com R$30. Eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Aliás, só um detalhe interessante, tá? 2
serviços de rotulagem dos mais simplificados que você venda, você paga esse curso. 2, tá? Se você pegar uma pessoa que faz trufa, se você pegar uma pessoa que faz bolo, uma pizzaria, né? Eu duvido que a pizzaria da sua cidade, aquela que você compra, mesmo que você conheça a legislação sanitária, eu duvido que eles colocam prazo de validade lá, caso você vá comer a pizza no dia seguinte. Liga para esses caras e fala para ele: olha, querido, você tem um problema aqui. Olha, quem é de São Paulo, né? Ah, quem não é de São Paulo que não vai ter esse negócio do plástico? Eu duvido que não vai ter empreendedores confusos, porque a legislação falando que o plástico não pode mais vai se espalhar. E aí, né? Viu, eu tô aqui e, sei lá, no Rio de Janeiro, eu também vou ter que tomar cuidado com o pratinho de plástico, com o garfinho, e aí é uma estratégia para você falar de sustentabilidade. Então, o que é a embalagem que pode, né? Qual é essa embalagem biodegradável que pode? Se você quiser ter renda extra, pode ser. Se você quiser ter porta de entrada para nutrição, pode ser. A única coisa que não pode ser é o seguinte, tá? Até postei alguma coisa sobre isso essa semana. Se você tá infeliz, se você tá inseguro no seu trabalho, sabe? Eu conheci uma pessoa que tava me falando disso, que ela tá no trabalho, quase todo mundo do setor dela foi mandado embora e fica aquela ameaçinha, sabe? Ah, mas se você não fizer tal coisa, a gente te manda embora. Ah, porque a crise, não sei o quê. Gente, sempre teve crise. Muitas pessoas estão usando essa informação da crise exclusivamente para poder serem ainda mais, como é que eu vou explicar? Mais tóxicos mesmo com seus funcionários. Então, se você tá apertada desse jeito, se esse é o seu momento de destravar na nutrição, de escolher um caminho novo, pode ser renda extra, pode ser porque você quer pular, pode ser porque você quer testar, pode ser porque só você quer o conhecimento. Ah, e se você for de clínica, não esquece, a gente também tem um programa para você fazer o supermercado virtual com o seu paciente. E aí você vai ensinar o paciente todas essas questões que a gente está falando aqui, ok? Você vai saber ainda vender, porque eu aprendi aqui ao longo dessas lives que nutricionista tem medo de vender. Tem alguém aqui que tem medo de vender, gente? Se tiver, conta aqui que tem. Tem medo de vender, não sabe muito bem como começar, e tá tudo bem, gente. Ninguém nasce sabendo, tá? Então a gente vai te dar ali algumas escolhas. Você vai ficar tão seguro com esse roteiro que a gente criou pra vocês, que muito em breve você vai estar fazendo do seu jeitinho, tá? Quem tá afim, coloca eu, ó. Cláudia já colocou que sim, Jana já colocou eu. Então tá, vocês vão receber também, quem tá no grupo de WhatsApp vai receber lá a proposta, o linkzinho, e também tá lá na nossa bio. É o primeiro item do botão, você clica lá e você já vai fazer parte. Se você pagar com cartão, já libera na hora para você os conteúdos, tá? Ah, uma coisa importante, tá? Quem já entrou, quem já acessou, tem o grupo do Facebook, tá? A gente tem lá no Boas-Vindas explicando que a gente pode demorar até 48 horas para conseguir colocar as pessoas para dentro desse grupo, né? E em relação ao pagamento, se você pagar com boleto, às vezes demora até 2 dias para compensar, tá? Então, na bio, entrou lá, é o primeiro item. Só lembrando, então, que a gente tem um número limitado real, oficial, de vagas, tá? E aí, a gente vai terminar a live e em 10 minutos a gente vai começar a disparar para as pessoas que estão nos grupos e também para nossa lista de e-mails. E aí, se por acaso a gente bater o número, a gente vai encerrar, tá? A gente não vai ficar colocando mais gente, porque, inclusive, a gente precisa dar atenção para todo mundo, colocar todo mundo dentro dos grupos, assim, parece que não, mas é bem trabalhoso, tá, galera? É tudo manualzão mesmo, então a gente tem gente suando aqui. Aliás, né? Mas eu espero te ver lá. E se você sentiu que é o seu momento, esse, assim, é a oportunidade da vez, tá? Talvez no futuro, numa próxima turma, você vai minimamente pagar o dobro do que a gente tá cobrando hoje, que ainda é um bom preço, tá? Ainda é um bom preço, mas a gente não deixa... Minha mãe dizia que cavalo selado não passa 2 vezes, então agora é a hora, aproveita. Netflix aqui pra vocês da nutrição, ok? Um beijo, boa noite. Quero ver vocês do outro lado, hein? Do outro lado da plataforma. Tchau, tchau.